Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos à minha cozinha mais uma vez. Hoje nós estaremos trabalhando, com a disciplina de Química da terceira série com a professora Jenny Sara, onde nós estaremos trabalhando a habilidade de reconhecer o nome e as formas estruturais dos hidrocarbonetos. Temos uma regra para nomear esses hidrocarbonetos, que chama nomenclatura. Que regras são essas? São o conjunto de três, que a gente fala tripé da nomenclatura. Quais são eles? Quantidade de carbono, que é o prefixo. Tipo de ligação, que é o infixo, também chamado de meio do nome. E a família a qual pertence, que é o sufixo, também chamado de terminação ou fim, certo? O que é cada um? O prefixo, ele é dado por 10 carbonos, Professora, só existem moléculas com apenas 10 carbonos? Não, existem moléculas muito grandes, com mais do que 10 carbonos. Só que nós estaremos abordando de 1 a 10 carbonos por enquanto, certo? Qual que é o prefixo? Como o nome mesmo diz, prefixo. É onde começa o nome. Por esse início aqui, tem como eu saber quantos carbonos eu vou ter na cadeia principal. Por exemplo, quando eu tiver um carbono, é match. Quando eu tiver 2 carbonos na cadeia principal, eu vou chamar de et. Quando eu tiver 3 carbonos, é prop. Então, bem grosseiramente falando, por exemplo, quando eu tenho o metano, metano. Olha, vocês observem que match, então eu vou ter um carbono. Esse carbono vai ter só ligação simples. E O pertence à família do hidrocarboneto, que é a primeira família que a gente vai abordar. Então, significa que na cadeia vai ter apenas carbonos e hidrogênios. Então, a gente chama essa família de hidrocarboneto. Hidrogênio, carboneto, presença de carbono. Então, aqui o exemplo do gás metano, que todo mundo conhece, também chamado de CH4, que é nada mais, nada menos que esse senhor aqui. Então, eu tenho do 1 até o 10 prefixos específicos. Então, quando eu tenho 4, eu tenho but. Quando eu tenho 5 carbonos na cadeia principal, é pente. Quem gosta de futebol aí vai lembrar, Quando eu for 5 vezes campeão, meu time for 5 vezes campeão, qual que é o prefixo que ele é? Isso mesmo, pentacampeão, muito bem. Quando eu for 6 vezes campeão, hexacampeão. Então, essa quantidade de carbono aqui tem a ver, sim, com essa questão de prefixo, e você pode relacionar com times, de futebol, seu que você gosta, ok? Continuando, o meio da nomenclatura, ele é baseado ou relacionado ao tipo de ligação. Como eu falei aqui, metano, ano, é só uma ligação, então eu vou ter ligação simples. En, quando eu tiver presença de dupla na cadeia. In, quando eu tiver presença de tripla ligação, certo? E o finalzinho que termina em O, por enquanto a gente vai ver só cadeias terminadas em O, que vai pertencer à família de hidrocarbonetos, como eu já falei, hidrogênio, carboneto, carbono. Então, são moléculas compostas por carbono e hidrogênio apenas. Continuando o nosso exemplo aqui, só para vocês lembrarem de coisas que vocês conhecem, Eu dei o exemplo do gás metano, que é o gás produzido pelas fossas sépticas de nossa casa, O lixo, por exemplo, orgânico, gás metano. Então, eu posso dar outro exemplo aqui, por exemplo, o etanol. Notem que no etanol, Et vai ter 2 carbonos. Entre esses dois vai ser ligação simples. Isso mesmo, ligação simples. E por ser terminado em ol,
terminação é a família a qual ele pertence. Então eu posso te fazer uma relação com isso aqui com o seu sobrenome. O finalzinho do seu nome não é a família a qual você pertence? Com as moléculas a mesma coisa. Quando eu termino em ol, quer dizer que ele vai pertencer à família álcool, certo? Então, por pertencer à família álcool, ele vai ter a presença da hidroxila, que daqui uns dias vocês vão ver. Mas só para vocês relacionarem, né, com o que vocês estão vendo aí hoje. Então, aqui, ó, et, 2 carbonos, an, entre esses dois ligação simples, terminou em ol, pertence à família do álcool e tem a presença da hidroxila ou oxidrila. Daqui uns dias vocês vão ver. Então, assim, etanol é o álcool do posto, que vocês, né, quando a gente vai abastecer, a gente pega esse produto lá no posto de gasolina, certo? No posto de combustível. E só para fecharmos, né, quando termina em O, que é a família a qual a gente vai estar estudando agora, começamos pela família hidrocarboneto, que é a presença de carbono e hidrogênio, certo? E aí, pela finalização do nome, então, vocês sabem se a família é hidrocarboneto, álcool, cetona, aldeído e assim por diante. A gente vai ver 10 famílias no decorrer do ano todo, certinho? Só para fechar, então aqui, ó, que molécula seria essa aqui? Ou quantos carbonos essa molécula teria? Analisando o nome. Só um exercício de fixação para vocês. Primeiro, começo pelo prefixo. But, é quantos carbonos? Não são 4? Então, vocês vão lá e fazem 4 carbonos. Entre os carbonos, em um lugar, pode ter uma IN. O que é o IN? Uma ligação tripla. Então, você vai escolher um e colocar uma ligação tripla. Faz o equilíbrio entre os carbonos. Esse carbono já tem 3, falta só um, vai pegar 4. Esse carbono tem 3 com mais uma, 4. Esse carbono tem uma de lá e uma de cá. Você vai colocar um em cima e um embaixo. E esse tem apenas uma, onde você vai colocar 3. Terminou em O, pertence ao hidrocarboneto. Então, só vai ter carbono e hidrogênios. O butino, para quem não sabe, ele é o químico, né, ou a reação, ou produto químico, ativo químico, responsável pelo amadurecimento das frutas, certo? Mudando apenas o tipo de ligação e fazendo a molécula de butano, isso mesmo, você não ouviu errado, butano, tá? O que seria? É o gás de nossa cozinha. Aquele botijão que você tem lá na sua cozinha tem a presença ou é a molécula de butano, certo? 4 carbonos. O que vai mudar dessa para essa? Olha, o tipo de ligação. Nesse vai ter só ligação simples, devido ao ano no meio. Então, aqui vai ter H3, aqui vai ter H2, aqui vai ter H2 e aqui vai ter H3, que pode ser assim, ou um para cima, um para baixo, um para frente, do jeito que você quiser escrever. Termina em O, é um hidrocarboneto. Certinho? Vamos então à prática agora. Obrigada pela aula, fiquem com Deus.